Quando utiliza uma caneta de insulina, a insulina para a refeição é administrada de uma só vez quando a injeta no tecido subcutâneo. Pelo contrário, quando utiliza uma bomba de insulina, como a Accu-Chek Spirit Combo, a Minimed Paradigm VEO ou a 640G, pode escolher o tipo de bolos que é administrado. Pode escolher um bolos padrão ou standard, que é idêntico ao utilizado com as canetas, um bolos quadrado ou prolongado e um bolos bifásico, onda dupla ou multi-onda. A decisão da quantidade de insulina a administrar depende da quantidade de hidratos de carbono que vai ingerir, mas também do valor da glicose antes da refeição, da variação do valor da glicose, do objetivo glicémico e do exercício. Portanto, de uma forma geral, na diabetes tipo 1 é muito importante que contabilize os hidratos de carbono que vai ingerir para decidir a quantidade de insulina a administrar. Contudo, para a mesma quantidade de hidratos de carbono, a velocidade de absorção e a variação da glicémia vão variar não só em função da quantidade de hidratos de carbono, mas também do tipo de hidratos de carbono e de outros componentes do alimento, como a quantidade de proteínas, gorduras ou fibras. Por exemplo, numa refeição com peixe, 2 batatas, meio prato de legumes, acompanhada por meia bola de pão de mistura e uma peça de fruta, pode optar por um bolos padrão ou standard. Pode optar por este tipo de bolos para refeições ricas em hidratos de carbono e com quantidades pequenas a moderadas de proteínas e gorduras. Este tipo de bolos também é adequado para a correção de uma hiperglicemia. Portanto, após verificar o valor da glicose, calcule o bolos prandial a administrar, considerando neste caso as 48 gramas de hidratos de carbono e escolhendo um bolos standard ou padrão. Não se esqueça que também deve ter em conta os outros fatores que referimos, nomeadamente se a glicémia está acima ou abaixo do objetivo, caso em que deve adicionar ou subtrair alguma insulina. No caso de refeições muito ricas em gorduras e proteínas e muito pobres em hidratos de carbono, pode optar por um bolos prolongado ou quadrado. Neste caso, a absorção dos poucos hidratos de carbono é lentificada pela presença de gorduras e ou proteínas. Pode utilizar este tipo de bolos, por exemplo, se optar por uma salada rica em fibras e com muito poucos hidratos de carbono. No caso desta refeição, mas com uma hiperglicémia pré-prandial, então deve optar por um bolos bifásico. O bolos bifásico também é adequado para refeições ricas em gorduras e proteínas, mas que para além disso também são ricas em hidratos de carbono. Neste caso, necessitamos de uma quantidade inicial de insulina para dar resposta à subida da glicémia causada essencialmente pela absorção dos hidratos de carbono, seguida de uma absorção mais lenta e prolongada decorrente de uma absorção posterior que é lentificada pela presença de gorduras e proteínas. Neste caso, terá que programar qual a percentagem de insulina administrada inicialmente e qual a duração total da perfusão. Por exemplo, se calculou 6 unidades de insulina, pode programar 60% para a administração inicial, que será o equivalente a um bolo standard ou padrão, seguido de 4 horas para a restante perfusão. Também neste caso, a proporção elevada de proteínas e gorduras pode implicar aumentar a quantidade total do bolos prandial em 15 a 30%. O que referimos são regras gerais. Todos os bolos devem ser adaptados individualmente a cada pessoa com diabetes. Fale com a sua equipa de saúde.